Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cosmologia, a questão da arché, a busca de um princípio gerador de todas as coisas. Isso nós vamos encontrar na parte da filosofia lá nos pré-socráticos, né? Naqueles que vieram um pouco antes de Sócrates. Você deve se lembrar dos mitos cosmogônicos, que narravam o surgimento do universo por meio das genealogias divinas, ou seja, eram histórias míticas de deuses que contavam a história, o princípio de tudo o que existia. Então, para entender um pouquinho essa parte da Arché, a gente vai se concentrar também na origem da filosofia, né? Os fatores históricos, geográficos, sociais, econômicos e culturais, e o pensamento filosófico. Até o século VI a.C., se pensava na origem e nas explicações para as coisas, se pensava em mitos, né? Em ideias que não se pudesse contestar e que não se poderia explicar racionalmente. A partir daí, então, e mais precisamente com Tales de Mileto, nós começamos a pensar e a explicar as coisas a partir de uma ideia racional. As primeiras investigações filosóficas, então, elas foram sobre o princípio de tudo que existe. Isso denominado arché, é uma palavra grega, que significa a origem das coisas. Então, num determinado momento em que as teorias míticas já não satisfaziam mais os gregos, e eles precisavam uma explicação um pouco mais consistente, buscando um pouco mais de racionalidade. Então, Tales de Mileto, ele inaugura esta ideia, esta passagem da filosofia mítica para uma filosofia mais racional, uma maneira diferente de pensar sobre o mundo que cercavam todos na época, né? Sendo ele o primeiro a buscar, para além dos mitos, uma nova maneira então e mais sistematizada e organizada de explicar a origem de cada coisa. Então, uma das grandes preocupações de Tales era, de fato, ter um princípio material único que desse origem a todas as coisas, algo que se pudesse explicar racionalmente o porquê que originou tantas outras coisas. E a partir daí, então, nós tivemos algumas mudanças no pensamento, na forma de ver as coisas, de pensar os acontecimentos, os fatos e a origem e o princípio dessas coisas. Então, os pré-socráticos, eles restaram apenas fragmentos, né, de algumas obras pré-socráticas e algumas doxografia, né, que são opiniões a respeito desses pensadores, né? Não restou nada escrito, nada pronto que se pudesse pegar para a pesquisa. A filosofia pré-socrática, ela tratou da natureza, questões cosmológicas. Em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, eles buscaram a razão, o racional, uma explicação em que se pudesse ter uma base mais concreta. Seu principal objetivo era encontrar o princípio que explica e fundamenta a multiplicidade e o movimento das coisas. Então aí começam várias interpretações a partir disso para se buscar uma teoria, uma explicação racional para as coisas. E aí nós temos três grupos. Os monistas, que acreditavam que apenas uma coisa única, dava origem a tudo. Então Heráclito, ele acreditava que tudo flui. E ele acabou sendo criticado por Parmênides, que dizia que o ser, o princípio de tudo, ele era imóvel, o que era o contrário de Heráclito, que dizia que as coisas eram móveis, né? Por isso que tudo fluía. Os pitagóricos, a partir de Pitágoras, eles vão acreditar que o número, a matemática, era o princípio de tudo. E os pluralistas, né, o nome já diz plural, vários, acreditavam então que tudo acontecia a partir de dois ou mais princípios.
Então, nós temos aqui uma ilustração desses filósofos, né? O que cada um achava que era o princípio gerador de todas as coisas, as escolas filosóficas que eles participavam, ou eram discípulos, ou eram os mestres, os criadores, e como que eles faziam esse funcionamento. Temos aqui ainda um conceito de physis, né, que se refere à ampla compreensão que os gregos tinham sobre a natureza. Vem de um verbo que significa fazer nascer, fazer brotar e crescer. A physis, ela é o elemento primordial de toda a natureza. Então ela é eterna, ela é permanente e está em contínua transformação. Então essa ideia da physis é para ilustrar a natureza, né? O fato natural das coisas. Então, se você tivesse que pensar neste momento e tivesse que dizer qual é o elemento disponível no planeta que poderia ter sido o gerador de todas as outras coisas. Então aqui o tema central de estudo antes dos pré-socráticos era a natureza. Então eles buscavam soluções, né, para se explicar as coisas, não faziam conhecimento a partir desta forma. E eles buscavam e começaram então a levantar a distinção entre verdade e aparência, que para eles, né, a verdade derivava da razão e a aparência derivava dos sentidos, os 5 sentidos, o sensorial, do que nós vimos, do que nós tocamos, e que é esse conhecimento feito pela aparência, feita pelos 5 sentidos, eles não são de fato reais e nem verdadeiros, apenas o conhecimento racional. Então, fica a pergunta que impulsionou o pensamento dos filósofos, fica para você hoje. Qual o princípio gerador de todas as coisas? Da onde tudo provém, então? O que é que motivou, o que é que deu origem a todas as coisas? Com essa reflexão, então, nós encerramos a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!